Gente, é um prazer enorme estar aqui. Acho que o Davi é muito generoso nas suas palavras. Eu vim aqui hoje com 3 missões, como eu falei de manhã. A primeira missão é cumprir talvez a expressão seja um pouco forte, mas uma dívida de gratidão que eu tenho com essa igreja. Alguns de vocês estavam aqui 15 anos atrás. Foi um período muito difícil na vida da nossa família e nós fomos extremamente acolhidos por essa igreja. Fomos amados, fomos consolados, fomos motivados e fomos honrados com esse princípio de conversa para que nós assumíssemos a liderança aqui. Deus tinha outros planos, a gente ficou muito honrado e seguiu adiante, mas isso criou um marco no nosso coração. Nós temos uma permanente de dívida no melhor sentido da palavra, para com essa igreja, além do fato de que eu sou perdidamente apaixonado pela cidade de Caxias. Conheço tudo que há de ruim também, tá? Então não é assim uma coisa fútil, é uma coisa que Deus deu assim com profundidade. Então minha primeira missão é estar servindo como eu posso a essa igreja nos momentos que Deus indica e me dá a oportunidade. Segunda tarefa que eu tenho é que há cerca de 5 anos atrás, quando eu deixei como a função de pastor titular da Batista da Conde, a primeira igreja batista em Porto Alegre, eu iniciei um curso de pós-graduação em ministério. Como é um curso livre, nós chamamos de Master em Ministério. O nome Master não é para ser pedante, não. É que, segundo a lei, eu não posso chamar de mestrado, porque nós não temos e nem queremos ter no momento o reconhecimento do MEC. Então nós não podemos usar esse título. Mas é um curso de pós-graduação que se estende por 3 anos e inclui vários encontros e trabalhos e termina, se a pessoa for até o final, com um projeto ministerial. É como se fosse uma dissertação, mas com caráter muito prático. Então, pelos primeiros 2 anos, nós fizemos esse curso em Porto Alegre e Deus nos abençoou com muitos alunos. E depois de 2 anos, nós começamos uma segunda turma aqui em Caxias. Foi exatamente em março de 2020. Se você lembra alguma coisa, em março de 2020 nós tivemos a entrada do Covid e tivemos 1 ou 2 aulas aqui em Caxias e passamos para tudo online, porque não tivemos como continuar. E ali em março de 2020, o pastor Davi, que nós já tínhamos uma série de contatos antes, começou a fazer o curso conosco. E ele é o primeiro aluno a completar todas as tarefas, todos os cursos, entregar e ter o seu projeto ministerial aprovado. Então eu queria chamar o Davi aqui na frente mais uma vez e quero poder entregar para ele um certificado de mestre em ministério. Vou ler para vocês. Diz assim: o Ministério Foco Formação Contínua concede a Davi Chardim? Pode ser? Tá bom, então vai ser assim, Chardim Santos, mediante o cumprimento de atividades acadêmicas e formativas, assim como elaboração de um projeto ministerial, totalizando 320 horas aula, o título de Mestre em Ministério. Davi, para mim é muito gostoso poder te entregar pela amizade, pela admiração que eu tenho por ti. Quando eu paro para pensar naquele momento, 15 anos atrás, que a igreja tão gentilmente começou uma conversa, não foi um convite formal, mas uma conversa para que nós assumimos a liderança, e Deus me indicou que não. Eu sinto uma grande alegria que logo na sequência tu foi consultado e Deus indicou que sim. E eu me alegro que essa comunidade está muito bem cuidada. Pelo Senhor em primeiro lugar, mas pela instrumentalidade do Davi. Então, Davi, com alegria eu te entrego esse certificado, para que ele seja assim um símbolo pequeno do teu esforço, da tua fidelidade. Obrigado. Obrigado pelo ensino e pela gratuidade que me deu. Amém, amém. Nós já combinamos que o próximo certificado que eu vou dar para ele é de doutorado. Vai demorar um pouco mais, mas eu falei que eu tinha 3 missões, 3 tarefas. A primeira é essa de gratidão, a segunda é a oportunidade única de entregar esse certificado. A terceira é de trazer a palavra. Essa semana eu estava escrevendo, Deus tem me dado um ministério de escrever
Eu tenho o privilégio de escrever um artigo por semana para o site da Chamada da Meia-Noite. E essa semana eu estava escrevendo um capítulo para um outro livro que vai ser lançado ainda, e fazendo uma reflexão sobre as influências que eu recebi no meu ministério. E me lembro de uma pessoa chamada Davi Cox, fundador do Seminário Palavra da Vida, e pela instrumentalidade dele, em uma conversa, eu senti uma direção de Deus muito clara, de me dedicar muito mais à palavra e ao ensino da palavra. Então, é um privilégio poder compartilhar isso com vocês, e eu gostaria de falar hoje com respeito a quando sua fé é abalada. E eu quero começar a falar sobre isso contando uma breve história de um pastor norte-americano que teve assim uma ascensão meteórica. Aquele cara que saiu correndo e voou baixo. Com cerca de 18 a 20 anos, ele escreveu um best-seller que vendeu milhares e milhares de cópias, tocou a vida de centenas de milhares de pessoas, iniciou um movimento entre jovens, teve uma palavra muito própria, muito adequada, muito atualizada. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar com seu pai, que já era pastor. Ele então assumiu algumas áreas de pastorado da igreja, e por volta de 26 anos, ele assumiu como pastor titular de uma igreja. Nos Estados Unidos tem várias assim, com milhares de membros, 3.000, 5.000, não sei ao certo. Então, muito novo, ele se tornou pastor titular dessa igreja. Casou-se, teve 3 filhos, e depois de alguns anos no pastorado, ele pediu para a igreja um período sabático, um período para voltar a estudar. Ele nunca havia feito seminário, ele falou: eu preciso fazer seminário. Então ele parou, a ideia era parar por 3 anos, fazer o seminário e voltar. Depois de 1 ano de seminário, ele e a esposa se divorciaram. E a coisa é triste porque foi um divórcio amigável. O modo como eu entendo 2 cristãos fazerem um divórcio amigável é que eles dão as mãos para desobedecer a Deus. Eles combinam: vamos terminar, amigo? Vamos. Então vamos desobedecer a Deus? Vamos. E foi isso que ele fez. Não só ele fez isso, como alguns meses depois, ele anunciou publicamente que ele não era mais um cristão. Nas palavras dele, ele falou: olha, por qualquer definição de cristão que eu conheça, eu não sou mais um cristão. Para piorar, recentemente, há 1 ano ou 2 atrás, ele lançou um curso sobre como desconstruir a sua fé. O resumo desse curso é: você quer deixar de ser cristão? Deixa eu te ensinar como. Minha grande pergunta é: como é que alguém tão brilhante e aparentemente tão usado por Deus abandona a fé e se torna hoje, pelos critérios bíblicos, um falso mestre? Alguém que coopera contra o evangelho. Porque se alguém tão inteligente, tão capaz, passa por isso, minha grande pergunta não é jogar pedra nele, isso o Senhor vai julgá-lo, não tenho nenhum medo disso. Como é que eu protejo o meu coração de seguir o mesmo caminho? Como é que você protege o seu coração de seguir o mesmo caminho? Como é que eu reajo quando a minha fé é abalada? Eu colecionei aqui algumas histórias, todas elas verdadeiras, todas elas histórias que eu presenciei no meu ministério. Mudei algumas coisas por uma questão de privacidade. Mas vamos pensar juntos aqui, primeiro, uma jovem que se mantém pura e aguarda a vida inteira por um companheiro cristão. E ela ora intensamente por isso, por um companheiro que nunca chega. Como é que fica o coração dessa mulher? Um marido que busca edificar sua vida de uma maneira fiel e de repente descobre que a sua esposa o está traindo. E quando ele vai confrontá-la, ela confirma e pede o divórcio. Casos reais. Como é que fica o coração dele? Um casal recebe o diagnóstico de que seu filhinho de 3 anos tem leucemia. Eles oram, eles investem, eles trabalham, eles esperam, e depois de 3 anos essa criança falece. Como é que fica o coração dele? Um cristão decide agir com integridade quando o chefe começa a pedir dele algumas atitudes que não são éticas. E ele fala: não vou fazer isso, porque eu sigo a Jesus. E como resultado ele perde o emprego,
Um casal que tem uma filha que não está andando com o Senhor, de repente vê um dos pastores da igreja se aproximar, começar a investir tempo, ministrar na vida da filha, eles estão vibrando, até que vem à tona que ele está com envolvimento adúltero com essa moça. Um líder ministerial da igreja, de repente, por uma politicagem interna, é afastado do ministério, e o ministério é dado a outro que faz parte de uma família importante na igreja. Uma jovem que tem sérias preocupações com necessidades sociais, com ação social, é escanteada, é ignorada, porque a igreja tem uma ideologia política diferente. Eu peguei alguns casos, todos eles reais, mas o meu foco aqui é que você pense comigo, como é que a gente trabalha quando a nossa fé é abalada? Como é que eu faço com isso? Porque às vezes nós temos a impressão que eu começo a seguir a Jesus e tudo vai ser resolvido. Às vezes a gente até prega isso. Tem problemas na sua vida? Siga Jesus e seus problemas acabaram. Gente, percebe que não é isso que Jesus diz? Ele não fala, jogue fora a sua cruz e as suas dificuldades e siga-me. Ele fala, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tomar a cruz e negar a si mesmo não é confortável, gente. O que nós temos assistido com muita tristeza é um movimento que muitos têm chamado de um movimento de desconstrução da fé. Esse é um movimento não porque tenha carteirinha, instituto, coisa assim, mas porque eles estão falando e aparecem em artigos, aparecem entre muitos pregadores, e alguns pregadores muito famosos. Mas é um movimento assim que a gente chama de um desmonte crítico. Eles querem desmontar a fé por meio de críticas à fé. Algumas críticas legítimas, verdadeiras, outras totalmente falsas, mas eles querem minar aquilo que a gente acredita. Por que eles querem? Não sei, não vou julgar as intenções deles, mas existe uma argumentação de que tudo que você vê na Bíblia são apenas perspectivas. E eu já ouvi homens pregarem que o que você lê na Bíblia não é a palavra de Deus, é aquilo que os homens que escreveram pensavam a respeito de Deus. Então, a Bíblia é como se fosse um diário teológico de pessoas antigas. Só isso. Existe aqui uma busca de negar autoridade, de desafiar a autoridade. Uma tentativa de dizer, cara, tu acredita na Bíblia? Jura? A Bíblia. Tu acredita que Deus criou o homem do pó da terra? Tu acha que Deus chegou lá e mandou abrir o mar vermelho e o mar abriu? E a gente começa a cair na defensiva, né? Você fala, não, eu acho que sim, porque... Não. Aí ele puxa a última cartada. Porque a ciência já provou, aí você não sabe para onde virar. Porque você não quer se tornar uma pessoa obscurantista, estúpida, que nega a ciência. Então quando ele puxa a cartada da ciência, o cristão dá uma tremida nas pernas. O que eu falo agora? E deixa eu dizer algumas palavras sobre ciência antes de continuar. Primeira coisa é que ciência é a melhor tentativa que seres humanos têm de explicar a realidade. Ciência não é verdade absoluta. Nunca foi, nunca vai ser. Se você voltar 50, 60 anos para trás, universidades nos Estados Unidos e na Europa tinham estudos que comprovavam cientificamente a inferioridade de algumas raças. Você fala, hoje a gente sabe que não. Pois é, daqui a 50, 70 anos, o que a gente vai saber? Gente, eu não estou dizendo que ciência é inútil, absolutamente, pelo contrário. Eu acho que tem um grande valor, mas o que falta muitas vezes é a humildade de compreender que, olha, isso é a melhor compreensão que eu tenho até hoje. Ela não é absoluta. Ciência não se propõe a ser absoluta. É uma tentativa de explicar o mundo, só isso. E eu falo de ciência, poderia falar de outras coisas aqui, porque a tentativa é colocar a ciência como algo perfeito e neutro, e a Bíblia como algo preconceituoso. Esses dias, acho que foi ontem,
eu li de um arcebispo no Brasil que tem dúvidas sobre o Pai Nosso porque promove o patriarcado. Já pensou nisso? Esse é um homem que se diz cristão, católico, autoridade da Igreja Católica. Ele abre a Bíblia, lê Pai Nosso e fala: isso é preconceito, isso aqui não está certo. Muita gente diz: não devíamos chamar Deus de Pai. Aliás, algumas igrejas que eu conheço têm usado o termo da a grande mãe para Deus. Por que Deus tem que ser homem? Por que tem que ser masculino? E esse desmonte, por favor. Obrigado, querido. Esse desmonte, ele procura minar a nossa autoridade. E eu estou falando disso, gente, e eu quero esclarecer mais uma coisa antes de continuar. E o que eu quero esclarecer é que dúvida não é contrário à fé. O que é contrário à fé é incredulidade. Se você tem fé, é natural que você tenha dúvidas. Por quê? Porque a nossa cabecinha não cabe um Deus inteiro. Então é natural. Deixa eu dar dois exemplos. Um é uma brincadeira, outro é mais sério. Primeira, que é mais brincadeira. Para onde foi a água do dilúvio? Cobriu toda a terra? Para onde foi? Sabe a minha resposta? Não faço a menor ideia. Não afeta nem um pouco a minha salvação em Jesus. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Já viu alguém falar: não, porque está debaixo da terra. Tu já viu? Tu sabe? A Bíblia não fala nada. Diz só que Deus secou. O que ele fez? Não faço a menor ideia. Imagine quando a gente chegar no céu. Eu brinco que quando chegar no céu eu vou ter muitas perguntas. Eu acho que quando eu chegar no céu, gente, eu não quero nem saber das perguntas. Eu quero correr para o abraço, tá? Mas eu vou chegar lá e falar: Jesus, para onde foi a água do dilúvio? Jesus vai dar uma risadinha e falar: Daniel. E vai dar uma explicação. Vai dar explicação não, ele vai fazer assim e eu: claro. Agora, essa é brincadeira. Quando no Antigo Testamento Deus ordena que Israel destrua os amonitas, os cananeus, também tem alguns povos assim, e ele fala para matar todo homem, mulher, até as crianças de peito. Eu não sei você, mas uma ordem para exterminar um povo, um genocídio, mexe comigo. Qual é a resposta? Eu tenho algumas respostas teológicas que eu já li, que eu já estudei, mas eu não sei se eu estou plenamente satisfeito. E isso é uma dúvida. Agora, isso afeta a minha confiança em Jesus? Não! O que prova é que a minha cabeça é pequena para entender a Deus. Eu falo: Deus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, por que tinha que matar as criancinhas? Eu não sei. Isso aqui é dúvida. O problema da dúvida é quando eu pego a dúvida e eu começo a duvidar de Deus. Não é mais a dúvida, é Deus. Não é mais, como é que eu respondo essa pergunta? É dizer: Deus, eu acho que tu não é para valer. Eu acho que a Bíblia realmente é preconceituosa. Ela é racista, ela é machista, ela é etnocêntrica, ela é... põe o nome que você quiser. No momento que eu cruzo essa linha, em vez de me continuar afirmando minha fé, eu pego a minha dúvida e levo para o mundo responder minha dúvida. O mundo está cheio de respostas. A grande maioria delas falsas, mas tem respostas. Há um dado que sempre me choca, dizem os especialistas, que aqui no Brasil, 60% dos jovens evangélicos abandonam a fé no primeiro ano da faculdade. 60%. Vamos dizer que alguns deles nunca tenham sido de verdade convertidos, pode ser. Mas 60%. O que acontece? Eles não têm uma fé verdadeira, aprofundada e enraizada. Quando os professores começam a fazer perguntas e eles não têm respostas, em vez de voltar para a Bíblia, ou para pastores e líderes e livros cristãos, eles começam a ouvir mais e mais e mais a opinião de professores universitários. O professor universitário não é do mal, ele só é incrédulo. Ele não vai ter a resposta. Dúvida não é contrário à fé. O que eu faço com a dúvida, para onde eu levo a dúvida, é muito importante. Ana Paula e eu temos o privilégio de trabalhar com um grupo de jovens em Porto Alegre que tem, nos últimos meses, lutado muito para permanecer na fé. Tem tido muitas dúvidas. Uma das jovens
uma menina brilhante, faz mestrado em enfermagem na oncologia pediátrica. Ela cuida de criança com câncer. O índice de cura ali é menos da metade. Então chega a criança, ela olha e sabe que... Então a pergunta dela é: como é que um Deus bom pode permitir que criancinhas tenham câncer? Isso é dúvida. Agora, tem duas maneiras de responder. Ou eu chego para Deus e falo: Deus, eu não entendo, me ajuda a entender. Ou eu posso dizer: Pai, eu acho que esse Deus não é bom, ou esse Deus não é poderoso, ou quem sabe esse Deus nem existe. Percebe a incredulidade? Ali era uma dúvida, aqui é incredulidade. Agora eu quero dizer também que isso aqui tudo, gente, não é novo. Isso acontece há muito tempo. É o que muitos chamam do problema do mal. Como é que eu enfrento quando coisas que eu não entendo acontecem comigo? Como é que eu permaneço na fé quando minha fé é abalada? Quando o filho fica doente, quando eu perco um casamento, quando pessoas que deveriam me guiar na vida espiritual traem e mentem e enganam. E isso acontece. Diante da dor, há duas reações. Eu já quero partir para a Bíblia, mas só para falar dessas duas reações primeiro. A primeira reação é uma reação da incredulidade. Acontece uma coisa que eu não sei explicar, e eu preciso explicar, e eu preciso encontrar a resposta, e eu não encontro, então eu começo a desconfiar de Deus. Diante da dor eu falo: eu acho que esse Deus não me ama. Acho que esse Deus... Esse é um caminho. O outro caminho, para mim, igualmente errado, se não for mais, é aquele que nega a dor. Então surge um problema, eu falo: não, em nome de Jesus, o problema não existe mais. Como se magicamente isso tirasse câncer, divórcio, morte, traição. É aquilo que alguns chamam, eu chamo pelo menos, uma fé meio família margarina. Se lembra de comercial de margarina? É fantástico. Todo mundo acorda de manhã, estão todos sorridentes, o que já é raro. Em geral, na família, metade acorda sorrindo, a outra metade acorda resmungando. Mas na família margarina, todos acordam sorridentes. Além disso, a mãe entra na cozinha com o cabelo lindo, maravilhoso, penteado, fantástico. Ela entra sorrindo, muito bem vestida, é uma mulher linda, é claro. E ela olha sorrindo para o seu marido, que igualmente, muito bem vestido, com dentes branquíssimos, sorri de volta. E eles estão tomando café da manhã. Aí entram os filhos adolescentes, sorrindo de manhã, que já é quase um milagre, mas eles entram e todos eles estão sorrindo. Parece que você fala: eu queria ser essa família aí. Só contar uma coisa para vocês: é mentira, porque no meio do comercial eles abrem uma margarina, é por isso que eles são felizes. Aí é bom tu desconfiar, tá? Margarina não faz ninguém feliz. Mas às vezes na fé cristã, a gente parece que vive assim. Eu lembro de uma jovem com quem eu conversei muitos anos atrás, e no meio da conversa ela falou: peraí, em nome de Jesus eu rejeito. Eu falei: rejeito o quê? Não, estou com uma dor de estômago, eu estou rejeitando a dor de estômago. Eu falei: funciona? Não, pela fé, eu tomei posse pela fé. Eu falei: tá. Gente, tem dor de estômago porque você come demais também, tá? Não é uma batalha espiritual do demônio da dor de estômago. Não estou negando a influência do maligno e demoníaca. Mas existe assim essa teologia da prosperidade, onde Deus é obrigado a me dar uma vida maravilhosa. De novo, lê Bíblia. O convite de Jesus não é: venha ter uma vida maravilhosa sem problemas. O convite de Jesus é: quando você estiver no vale da sombra da morte, eu vou estar ali contigo. Negue-se a si mesmo e toma a tua cruz. Ele não fala: você vai ficar rico. Aliás, ele fala o contrário. Ele fala que os ricos têm dificuldade de entrar no reino dos céus. Nenhum problema com riquezas, mas sim com a nossa dependência delas. Quando eu digo que tudo isso não é novo, gente, eu convido vocês a abrir comigo em Lamentações, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Jeremias é colocado como profeta em Jerusalém, numa situação muito dramática, uma situação de desespero. A cidade está cercada, o inimigo está destruindo, e Deus fala para Jeremias: eu vou destruir Jerusalém.
Enquanto isso, tem profetas falando: não, o Senhor vai libertar Jerusalém, o mal não chegará até Jerusalém. E Deus fala: eu vou destruir sim, porque esse é um povo rebelde. Não, não, nada nos tocará, eu vou destruir. Chega no capítulo 3 de Lamentações, eu vou ler só alguns versículos aqui, mas do verso 1 ao verso 20, há duas perguntas que Jeremias está tentando responder. Primeiro, Deus é bom? Segundo, Ele é real? Ouça só, Lamentações capítulo 3, a partir do verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição, trazido pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Verso 4. A minha pele e a minha carne, ele fez com que minha pele e minha carne envelhecessem. Verso 5. Ele me cercou de amargura e pesar. Verso 7. Não posso escapar. Verso 8. Ele rejeita a minha oração. Verso 11. Arrancou-me do caminho, despedaçou-me, deixou-me abandonado. Verso 12, me fez alvo das suas flechas. Verso 17, tirou-me a paz. Verso 19, lembro-me da minha aflição. Verso 20, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Gente, isso aqui não é uma oração de vitória, é de desespero, é de uma fé abalada. Ele fala: Deus, em vez de atacar os inimigos, está atacando a mim e ao meu povo Israel. O Senhor me tira a paz, o Senhor me rejeita a oração. Eu oro e o Senhor não faz nada. Pelo contrário, parece que fica pior. Deus, o Senhor não devia me proteger o tempo todo? É muito curiosa a poesia hebraica, e você vai encontrar isso várias vezes nos Salmos. Davi começa a falar: estou sendo destruído, estou sendo atacado, estou desistindo da vida. Chega no final do Salmo, ele fala: no entanto, na minha alma eu te louvarei, Senhor, porque tu és fiel. É a mesma coisa que vem acontecendo. Jeremias vem falando: eu estou sofrendo, está terrível, o Senhor está pesando a mão contra mim, o Senhor levantou os inimigos contra mim, o Senhor me fez alvo das suas flechas, o Senhor me tirou a paz. Aí chega no verso 21. Todavia, mas, lembro-me também do que pode me dar esperança. Gente, agarra essa frase. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Porque Jeremias sabia muito bem que Jerusalém estava sendo destruída pela dureza de coração do povo. E ele fala: é graças ao grande amor do Senhor que a gente não é aniquilado, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então repara só que Jeremias começa falando: será que Deus existe? Será que Ele é bom? E ele termina falando da esperança, do amor e da misericórdia. Esperança, amor e misericórdia. Se no meio da crise, da dúvida, quando sua fé é abalada, você pensa em tudo que está dando errado, você vai afundar mais. Não estou dizendo para você ignorar a dor, fazer de conta que não dói. Porque, desculpa o óbvio, dor dói. Um filho doente, até a morte, dói. Um relacionamento rompido, dói. Uma traição, dói. Pessoas que te ferem, dói. E Jeremias fala isso para Deus. Ele sabe que Deus não vai ficar ofendido. Ele fala: Deus, tu se virou contra mim. Ele não tinha medo de Deus falar: agora eu fiquei bravo, agora eu vou. Não, Deus aguenta isso bem. Porque no final desse choro, ele fala o contrário. Então, diante da dor, ele fala: eu trago à minha memória o que pode me dar esperança. Eu não sei você, mas volta e meia eu paro para pensar no céu. Não sei se a gente tem sermões suficientes sobre o céu. Gente, mas
É isso que nos dá esperança. O que me dá esperança é saber que um dia eu vou estar com Deus para todo sempre. Eu vou estar num lugar onde não há choro, não há doença, não há tristeza. Eu vou estar com o Senhor para todo sempre. Acho que uma das coisas que me encanta, para falar bem a verdade, é que no céu eu vou estar livre do meu próprio pecado. Porque eu não sei você, alguns dias eu não me aguento mais. Sabe, eu olho para o meu pecado e falo, pá, Daniel, seguindo a Jesus há 50 anos, e você continua com essa porcaria, continua agarrado a coisas que podia ter jogado fora para sair correndo em nome de Jesus, mas você volta a mexer nisso. Mas aí eu olho para o céu e falo, pá, um dia, gente, que dia vai ser esse? Que dia fantástico, eu vou entrar na presença de Deus, e as minhas dúvidas, todas aquelas, para onde foi a água do dilúvio, não importa mais, eu estou com Ele, para sempre. A esperança, o grande amor do Senhor, nós vamos em breve celebrar o amor do Senhor. A representação máxima para nós cristãos, nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus, a nossa salvação. E quando eu penso muito nos meus pecados, Deus me lembra que a cada manhã, isso é só uma expressão poética, Ele quer dizer que a cada momento, o depósito de misericórdia dEle está cheio. E eu pequei e Ele derrama, e está cheio de novo. E aí eu pequei de novo e Ele derrama misericórdia. E Ele derrama, e Ele está sempre pronto a derramar. Tudo que eu preciso fazer é me voltar para Ele e falar, Senhor, balde de misericórdia sobre nós. Nossa fé será abalada. Minha fé é abalada, a tua também. Com o tempo você se acostuma um pouco mais a isso. Você aprende a levar a tua dúvida e sua pergunta para o lugar certo. Você aprende a não ficar tão abalado no primeiro susto. Vou me arriscar aqui. Minha esposa está presente, então é sempre um risco, mas eu vou tentar. A primeira vez que nós tivemos uma discussão, nem lembro quando foi, faz muitos anos. Foi assim que nós casamos. Primeira vez que nós tivemos uma discussão séria, eu falei, pronto, acabou nosso casamento. Não tem esperança para mim, vou abandonar o ministério, não tem jeito. Porque eu falei, ela retrucou, e eu falei duro, e ela falou duro, e eu saí de casa bravo. Eu falei, acabou meu casamento. Não quer dizer que isso se tornou uma média, graças a Deus, não é uma prática, não é um padrão. Mas hoje em dia, quando a coisa começa a pegar, a gente olha um para o outro e fala, vamos dar um tempinho, vamos, né? Daqui a pouco a gente volta a esse assunto de novo. Aí a gente para, pensa, volta e trata do assunto. Então aquilo que a princípio para mim era, meu Deus, acabou meu casamento, hoje é assim. Ah, eu te conheço, Satanás, está querendo tumultuar aqui. Dá um tempinho, acalmar meu coração. Hoje a gente conversa. Nós, entre aspas, aprendemos a brigar. Ela jiu-jitsu e eu judô. Não, nada disso. A vantagem é que eu tenho o dobro do peso dela, então não tem alguma vantagem aqui. Não, mas aprendemos a brigar que é assim. Nós brigamos juntos contra o problema e não um contra o outro. Mas quando você começou no casamento, é muito comum você virar um para o outro e ficar aqui. O fato é que a nossa fé será abalada. Deixa eu dar aqui alguns conselhos para nós. Primeiro, quando a sua fé for abalada, porque ela vai ser. Se você caminha com Jesus há mais de 6 meses, alguma coisa já aconteceu. Alguns de vocês talvez caminhem, assim como eu, há 50 anos com Jesus. Sua fé já foi abalada. Se você está aqui, eu estou na esperança que você venceu isso. Mas deixa eu olhar algumas passagens, algumas observações, se a sua fé é abalada. A primeira delas, se a sua fé é abalada, volte-se para Jesus. Você fala, Daniel, isso é óbvio. Pois é, Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Até o 3, mas eu vou ler o 1 e o 2, especialmente o 2. Hebreus, ele acabou de falar no capítulo 11, dos homens e mulheres de fé. Gente que pôs exército para correr, apagou fogo, ressuscitou morto, mas também foi chicoteado, viveu no fundo de caverna, andou sem roupa, com frio, com fome. Gente que foi cerrado ao meio. Esses são os heróis de fé, os dois, tá? Não é que um é mais fé que o outro. Aí quando ele entra no capítulo 12,
nós lemos assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Repara bem, correr a corrida que é proposta. Uma das coisas que me encanta na minha esposa é que ela é maratonista. As 2 maratonas que ela correu, eu cheguei na linha de chegada primeiro, porque o estacionamento era perto, eu parei e fiquei ali no final. E ela me diz, e eu já ouvi isso de outros corredores, que você tem vários momentos numa corrida maior assim, que você corre com o coração, não com as pernas, porque as pernas já foram. Você está cansado, você não tem... Você está perguntando o que foi que eu fui fazer aqui, que deixa eu ir para casa, deitar, colocar as pernas para cima. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é: corram com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu estou cansado, verso 2. Ele fala: corra a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Querido, primeira dica quando a sua fé é abalada: não tira os olhos de Jesus. Olha para Jesus. Deixa o seu coração se encantar com Jesus. Aí você pode falar: puxa, às vezes eu não consigo nem pensar nisso. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dificuldade com música, eu não sou uma pessoa musical, mas até para mim, ouvir louvores toca o meu coração. Porque o louvor, além de falar a verdade, ele, por meio da música, ele mexe com a minha emoção, ele quebra a minha resistência. Não sei se você precisa de música para olhar para Jesus, se é a palavra que te faz olhar para Jesus, se é conversar com alguém, se é escrever um diário de oração, mas se a sua fé está abalada, não tira os olhos de Jesus. Puxa, o que vai acontecer? Meu filho está doente. Senhor Jesus, o Senhor morreu para me salvar. Tem alguma coisa que o Senhor pode fazer? O que é importante aqui é o Senhor, não o meu bem-estar, a minha alegria, mas eu estou olhando para Ti, eu estou esperando de Ti, eu quero que o Senhor me responda. Olha para Jesus, corre para Jesus, não tira os olhos de Jesus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai rapidamente escorregar para a incredulidade, claro. Segunda dica, se a sua fé está abalada: permaneça na palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12, especialmente verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Se a sua fé está abalada, volta para a Bíblia. Deixa que a Bíblia ministre no seu coração, estuda a Bíblia, faça cursos com respeito à Bíblia, leia comentários com respeito à Bíblia, leia, e deixa que a própria Bíblia leia a tua vida, porque ela vai ler, e ela vai confrontar, e ela vai trazer ensino para você. Agora, leia assim, Senhor, e deixa eu confessar isso para vocês, há mais de 50 anos que eu estudo a Bíblia, tem passagens que até hoje eu não entendo. E às vezes eu leio comentário de homens muito mais sábios que eu, e ainda não me ajuda. Vou dizer mais, tem algumas passagens da Bíblia que eu não gosto. Agora eu sei de uma coisa, a Bíblia está certa ou estou errado. Se eu não entendo é porque minha cabecinha é pequena. Se eu não gosto é porque meu coração é torcido. Então eu pego meu coração e submeto a Bíblia e falo: tu não gosta? Então lê de novo. Lê de novo e te submete, porque essa é a verdade. Foi assim que o Senhor Jesus se revelou. Então, tem passagens que eu não entendo, algumas passagens do Antigo Testamento que eu falo: que foi que aconteceu aqui? Tem passagens que me chocam, mas o meu compromisso, e eu te convido a ter o mesmo compromisso que o meu, o tempo todo, mas especialmente quando minha fé é abalada, submeta-se à Bíblia. E se você não entende, faça como eu: ela está certa, eu estou errado. Se eu não gosto, ela está certa, eu estou errado. Se eu preciso estudar mais, ela está certa, eu estou errado.
Se a sua fé está abalada, olhe para Jesus. Se a sua fé está abalada, busque a palavra. Minha terceira sugestão está em Hebreus 10, 24, 25. Se a sua fé estiver abalada, não se afaste da igreja. Não se afaste de outros cristãos. Não se isole, porque isso é tudo que o diabo quer. Eu lembro, o pastor Davi comentou aqui essa crise que eu passei 15 anos atrás, e eu sou turrão. Deus tem que bater com força na minha cabecinha para eu poder entender alguma coisa. Eu estava sem igreja e eu não queria igreja. Eu lembro que a Ana Paula, minha esposa, falou: Daniel, vamos na igreja, eu não quero ir. E ela, muito pacientemente, falou: não, mas vamos assim mesmo, vamos sem querer mesmo. E eu vim. Eu lembro que eu sentei aqui na comunhão, lá no fundo, emburrado. Já viu vaca atolada? O que me quebrou? Houve um louvor, houve alguém que veio me dar um abraço. Que bom que você veio. E eu por dentro: bom nada, não queria estar aqui. Aí outro veio e falou: pastor Daniel, que bom, posso orar por ti? Eu falei: cara, não faz isso. Mas sim, faz isso. É o Espírito Santo que habitando no meio das pessoas. Gente, com isso eu não quero nem de longe dizer que toda vez que você vem na igreja, você é amado, compreendido e acolhido. Às vezes você é ignorado, é mal compreendido e é julgado. Eu sei disso. Eu vivo em igreja há bastante tempo. Mas não se afasta, porque nós precisamos uns dos outros. Hebreus 10, 24 diz: consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos o amor e as boas obras. E olha só o 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Tem duas maneiras que a gente foge do encorajamento. Primeiro é não vindo, desaparecendo, se escondendo. A segunda maneira é quando alguém chega e fala: e aí, como é que você está? Uma bênção, meu irmão. Olha, a graça de Deus está sobre mim. Estou quase flutuando de tanta santidade. Mentira! Eu entendo, gente, que quando você encontra alguém no corredor, a pessoa pergunta: como é que você está? Você não vai derramar o balde inteiro em cima da pessoa. Não, estou com problema assim no emprego, problema assim no casamento, e meu filho, e a pessoa só quer saber como você está. É mais assim: você está bem? Agora seja sincero, fala: estou lutando. Algumas pessoas vão falar: amém, irmão, e vão seguir em frente porque elas não querem nada, tá? Mas Deus vai mandar alguém que fala: é mesmo, posso fazer alguma coisa? E se você está muito constrangido, fala: cara, só ora por mim, porque eu não consigo nem falar. Nós temos que aprender a ser vulneráveis, a mostrar o coração. Porque quem se faz de forte não recebe ajuda. E a gente fala: igreja, ninguém nem quis me ajudar. Você faz de conta que tu é o super-homem, está tudo certo, está tudo bem. O pessoal acha que: eu não vou nem falar nada, o cara é tão poderoso, tão espiritual, não tem nada para falar para ele. E eu entendo que você não vai derramar os seus problemas para todo mundo o tempo todo. Mas procura conviver com os irmãos, porque na hora da necessidade, tu tem a quem buscar. Pobre do cristão que não tem um amigo cristão que pode ajudá-lo na hora da necessidade. Se a sua fé está abalada, permaneça olhando a Jesus, permaneça na palavra, permaneça na igreja. Mas muitas vezes também, quem tem a fé abalada não sou eu, mas são pessoas a quem eu amo. Pessoas que são próximas, podem ser filho, pode ser o cônjuge, marido, esposa, amigos. Então, se a fé de quem você ama está abalada, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Quero dar 3 dicas também. A primeira delas é: se a fé de quem você ama está abalada, acolha e não julgue. Acolher não quer dizer que você vai concordar, quer dizer que você vai acolher. Porque julgamento não aproxima ninguém. E aliás, vamos falar a verdade, eu sou um péssimo juiz, porque eu sou passional. Se eu gosto da pessoa, eu perdoo tudo, se eu não gosto, eu condeno tudo. Para julgar, nós já temos um justo juiz. Eu posso julgar ações,
Eu posso julgar palavras, fazer julgamentos justos, como diz em Romanos, mas de atos e de coisas, não de pessoas. Se você encontra alguém que está com dúvidas, que a sua fé está tão profundamente abalada, não chegue e fala, seu pecador safado, falta de fé, cria vergonha na cara, pastor Daniel falou, vai ler a Bíblia. Não faça isso, especialmente não usa meu nome. Acolhe, abre comigo em 2 Timóteo. A situação de Timóteo é fantástica, porque era um período que Paulo estava na sua segunda prisão, enfiado num calabouço fedorento e úmido, onde as pessoas eram jogadas para morrer ou para esperar a execução. No caso de Paulo, ele foi executado. Ele está naquele poço horrível e ele escreve assim para Timóteo, 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar. Gente, não é pela briga que a gente vai aproximar ninguém de Deus, mas sim ser amável para com todos, mesmo para aquele que está com a fé abalada, talvez especialmente para ele. Apto para ensinar, paciente. É muito comum, e eu certamente vejo isso em mim, eu tenho muitas respostas. Então, quando a pessoa começa a falar que a fé está abalada, minha vontade é sacar da minha espada espiritual e falar, vou te cortar no meio, vou te provar que eu estou certo. Não é esse o papel. Talvez tu esteja certo, talvez tuas respostas ajudem. A palavra paciência, amabilidade, são fundamentais. Olha só o verso 25. Nós devemos sim corrigir. Acolhimento não quer dizer que você fala, não, está tudo bem, você está no pecado, não importa. Nós somos chamados a corrigir, mas olha só. Deve corrigir com mansidão, não brigando. Gente, esse verso confronta muito o meu coração. E eu agradeço a Deus que tem me feito menos brigão. Mas deve corrigir com mansidão os que se opõem, olha só, na esperança que Deus conceda o arrependimento. Então, para aquele que está com a sua fé abalada, ouve a pessoa, ora com ela, chora com ela, e fala, cara, posso compartilhar uma coisa contigo? Quando eu passo por essa situação assim, o que me traz consolo é isso, isso e isso. Você está testemunhando da sua vida, você está corrigindo, mas você não está necessariamente batendo na pessoa. Não é nosso papel bater em cristão. Não é bater em ninguém, tá? Mas bater em cristão. Segunda dica, quando você tem alguém que você ama, que está com a fé abalada, é que por trás de toda dúvida que te leva à incredulidade, tem uma história. Tem uma história. A pessoa começa a jogar um monte de dúvida, para onde foi a água do dilúvio, e as criancinhas, e isso e aquilo. Existe resposta para isso, tá? Mas procura perguntar assim, o que está por trás disso aí? Na minha experiência, a maioria das pessoas que começam a jogar dúvidas, tem alguma história por trás. Olha só em João capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana. E Jesus então fala para ela, olha, se você tomar da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. A mulher fala, então me dá dessa água, quero ver. Para eu nunca mais ter sede? Eu quero, me dá dessa água aí. Jesus é impressionante, ele é incisivo, é aquela espada que entra lá no fundo do coração. Jesus fala, vai e chama o seu marido. Por que Jesus fala isso? Tinha nada a ver com o marido isso aqui? Ou tinha? O problema da mulher não era a água. O problema da mulher é a história que a mulher vai contar, porque Jesus fala, chama o seu marido, e ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, é verdade, já teve 5, que você está agora, não é teu marido. Jesus entende que há uma história por trás das dúvidas dessa mulher. E para essa mulher ele fala, eu sou o Messias. Procura ouvir qual que é a dor que... Dor não justifica incredulidade, dor não justifica dúvida, dúvida tem que ser respondida, mas se você puder entender a dor que existe por trás, eu acho que Deus pode encher nosso coração de amor para falar com paciência, com mansidão, com gentileza, que é uma pessoa ferida.
Você não vai ganhar essa pessoa brigando com argumentos tri-espirituais para cima dela. Terceira sugestão que eu tenho: primeira é acolha, não julgue. Segunda, história por trás. Terceira, guia e não feitor. Olha comigo em 1 Pedro capítulo 5. O apóstolo Pedro está ensinando a igreja a respeito dos líderes, especialmente dos presbíteros ou pastores. E capítulo 5 ele fala, quando ele começa a descrever qual que é a tarefa desses homens, ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Presta atenção agora. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando você vai confrontar alguém que está com a sua fé abalada, o teu papel é falar: posso te contar uma coisa? Caminha por aqui, ó. Não é pegar a pessoa, sair arrastando, vem cá, porque eu vou te mostrar, que a pessoa não vem. E se vier assim que você larga, ela sai correndo na outra direção. O teu papel é dizer: cara, você está indo para lá, mas olha, Jesus está ali, ó. Não, não está. Eu encontrei ele ali. Se quiser, eu venho, eu vou contigo. Eu espero contigo. Eu converso contigo. Eu choro contigo. Eu oro contigo. Eu estudo a Bíblia contigo. Mas é para lá, tá? Então não é que você, ao acolher, você se torna complacente ou conivente com a pessoa. Mas é que você está comprando a briga verdadeira, não a briga aparente. Conversando com alguns jovens que estavam nesse momento de dúvida de fé, eles começaram a lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Não, mas não tem testemunho de manuscritos. Tem sim, manuscrito do Mar Morto tem isso. Não, mas tem muito erro. É mesmo? Me mostra um. Não, mas na verdade é machista. É mesmo? Aonde? Aqui. Não, mas a prova escravatura. Não, na prova escravatura não. Não, mas fala assim. Fala, tem resposta para isso. Depois de eu ter respondido 5 ou 6 perguntas, eu falei: o problema não é esse, é? Aí um dos jovens, muito honestamente, falou: não é, Daniel. Eu não quero crer. Eu falei: tá. Isso eu acredito. Deixa eu orar por ti. Porque isso de não querer crer é só o Espírito Santo que muda. Nem com marreta eu consigo mudar o coração de alguém. Quando nós temos nossa fé abalada, nós precisamos voltar para Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Me acompanhe enquanto eu leio aqui. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Agora presta atenção. Ele diz assim: por isso não desanimamos. E se você está com a fé abalada, você já está desanimado. Então você fala: ih, já estou fora. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Eu tenho 65 anos. Entre as muitas bobagens que eu já fiz na minha vida, teve um tempo que eu joguei rugby. Aquele esporte que tem uma bola que nem uma azeitona, 15 pessoas pulam uma em cima da outra. Não sei porque que eu joguei isso. Naquela época eu joguei e destruí meu joelho. Num dia friozinho assim, se fica úmido, meu joelhinho lembra o tempo todo. Exteriormente eu estou acabando, gente. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas está indo embora. Minha esposa me faz fazer exercício, mas ainda assim, eu estou me desgastando. Paulo diz: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, faz parte do jogo, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Gente, hoje eu posso ser renovado pelo Senhor e ter uma fé mais forte do que a que eu tinha ontem, e amanhã mais forte do que a de hoje, e no outro dia. A promessa de Deus aqui é que nós estamos sendo renovados, basta querer. Se você buscar o Senhor, Ele pode te renovar. Não é só para alguns espirituais, é para mim, é para você. Está aqui, ó. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha só isso aqui: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos.
Talvez você diga, Paulo, tu não sabe o que eu sofro. Leve e momentâneo, tá louco. Faz anos que eu sofro. E eu sei, gente, eu não quero fazer piada aqui, que se a gente pudesse começar a compartilhar os sofrimentos que nós temos nesse salão, a maioria de nós ia chorar, e com razão. Agora, Paulo não é isento de sofrimento. Ele naufragou, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele estava velho, doente, traído, enfiado num buraco, ele morreu, foi decapitado por um imperador que era injusto, meio maluco, homossexual, e que odiava Jesus Cristo e todos os cristãos. Grande final, hein? Mas foi um grande final. Então ele fala, o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Queridos, vamos lembrar de novo do céu. E quando eu falo do céu, eu acredito que nós vamos andar em ruas de ouro. A Bíblia diz ruas de ouro, eu acredito que é rua de ouro. Sinceramente, se for rua de brita, eu topo, porque Jesus está lá. Gente, eu quero correr para Jesus. Se a rua é de ouro, obrigado, Jesus, eu estou feliz com a rua de ouro. Eu quero correr para o abraço. Então, a gente vai passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por lutas, nós vamos cair. Irmãos queridos vão nos trair. Líderes espirituais vão jogar contra. No entanto, esses nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, estão nos fazendo olhar para o futuro. Não sei quantos de vocês acompanharam o final da vida do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi um missionário, professor, pastor, um homem brilhante, e terminou sua vida lutando contra um câncer. E uma das suas frases finais é: estou sofrendo mais do que eu sofri minha vida inteira. No entanto, a dor e o sofrimento não deveriam ser estranhos para o cristão. Por meio da dor eu estou desmamando deste mundo. Porque o fato é que a gente continua muito apegado a esse mundo, não é? Ao carrinho novo que eu comprei, pá, cara, foi duro, batalhei, quando agora estou com o carro, bala. E Jesus fala, cara, jura? Carro? Não é carro. Eu tenho uma família que é quase margarina, tá? Olha só, tudo bonitinho, cada filho no seu lugar, tudo certinho. Jesus fala, eu tenho mais para você. Gente, nós precisamos desmamar desse mundo, porque há uma glória eterna. E olha só a frase final: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. O teu carro, a tua casa, a tua família margarina, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Minha oração, queridos, é que quando nós enfrentamos um momento da fé ser abalada, quando quem sabe um sonho de muitos anos cai por terra, quando Deus nos pede para abrir mão de algo que eu estou muito preso, e Ele fala, Daniel, abre a mão. Não abro não, Senhor, não abro não. Abre a mão, Daniel. Não abro mão, não abro mão. Abre a mão. Um dos privilégios que a Ana Paula e eu temos é de termos netos. Neto é uma coisa maravilhosa. Você fica feliz quando ele chega e tu fica feliz quando ele vai embora. É fantástico. Filho não tem jeito, né? Porque filho fica. O que eu vou fazer com ele? Estou brincando. Mas a oportunidade com os netos é de observar com um pouco mais de distância as lutas que eles têm. Nossa neta, muito querida, ela de repente, a mãe dela faz alguma maldade com ela, do tipo, filha, está na hora de tomar banho, que é uma maldade impossível, né? Uma coisa incrível. Mãe, tu não me ama, toma banho, como assim? E eu fico olhando assim, falando, né? Ela realmente acha que ela está sofrendo. É um sofrimento terrível parar de brincar para ir tomar banho. E enquanto eu acho isso ridículo, eu começo a imaginar Deus olhando para mim, e eu agarrado lá, e Ele fala, Daniel, agora está na hora de tomar banho. Não vou, Senhor, não vou. Daniel, você vai ter que abrir mão disso aqui que você gosta tanto, porque eu tenho algo mais para ti. Não quero. Abre mão, Daniel. Eu vejo a minha neta, eu fico assim, coitadinha, tanto para aprender, né? Nós temos procurado ensinar para ela assim, Chloe, o que é um problema grande, que a gente deve chorar e é muito triste, e o que é um problema pequeno, que a gente só fala, que chato, vou enfrentar. Para ela tudo é problema grande, tá?
Então, não poder comer mais uma sobremesa é um problema grande, ter que comer brócolis é um problema grande, várias coisas é um problema grande, mas a gente tem que aprender que tem coisas que Deus fala, vamos tomar banho? Vamos, Senhor Jesus, eu não quero, mas o Senhor sabe o que é melhor. Eu vou te tirar desse ministério e vou te colocar em outro ministério. Senhor, eu sempre quis trabalhar nesse ministério, eu me dediquei tanto, mas tá bom, Senhor, Tu sabes o que é melhor. A promessa de Deus é que quando eu consigo viver nas mãos dEle, quando eu consigo me entregar para Ele, eu vivo muito mais leve, gente. Não é só que eu obedeço mais a Deus, eu sou livre. Porque eu não estou apegado a essas coisas desse mundo. Eu estou mais desmamado desse mundo. Minha oração, uma vez mais, por cada um de vocês, queridos, e especialmente por essa igreja, é que Deus fortaleça a nossa fé. Agora, deixa eu dizer para vocês, fortalecer a fé inclui passar por sofrimento, por dor. Eu preferia que não. Eu preferia que Deus me desse um comprimido de fé forte. A fé forte, ela é exercitada. E à medida que nós exercitamos, cada vez mais eu deixo de olhar para as coisas maravilhosas que Deus nos deu aqui e olho para Ele, autor e consumador da nossa fé. E quanto mais eu olho para Ele, mais eu me liberto das coisas importantes, legais, preciosas, mas secundárias, e olho para Ele. Minha oração é que essa seja a marca da minha vida e na tua vida. Que nós sejamos um povo de fé, quer em campos floridos, quer no vale da sombra da morte. Porque nos dois, Jesus vai estar conosco. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua promessa de cuidar da nossa vida permanece. Nós te agradecemos não porque o nosso caminho vai ser fácil, mas porque o Senhor está conosco. Eu peço, Pai, por qualquer irmão ou irmã aqui, ou mesmo aquele que está se chegando agora, que talvez nem tenha fé, mas também por aqueles que têm fé e estão abalados, que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles. Que eles possam fitar os olhos em Jesus, que eles possam se concentrar no Senhor Jesus, e na sua palavra, e na comunhão dos irmãos. Minha oração, Pai, é que o Senhor nos faça fortes na sua fé. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, obrigado. Bom te ouvir. Hoje de manhã, quando a gente estava terminando a celebração, a Sabrina veio correndo assim perto de mim. Eu não sei se eu comemoro e você se preocupa, porque ela chegou para mim e falou: nossa, o Daniel é você mais velho, ou você é o Daniel mais novo. Então, Daniel, não sei se eu comemoro e você se preocupa, porque eu tenho vários amigos que gostam de você, né? Agora, a comunidade aqui me conhece, então, tipo, se ele vai se preocupar ou não, não sei. E aí eu fiquei pensando, de onde foi que a Sabrina tirou esse negócio? Talvez a gente tenha alguns pontos em comuns, tipo o gosto pela vida acadêmica, a forma como ele expõe o texto sagrado, talvez tenha alguns pontos em comum. Mas eu acho que se a gente começa a conviver mais, a gente vai achar um monte de coisa que a gente diverge também, e isso é muito natural. E ouvindo o Daniel falar, quando ele fala sobre essa expectativa do céu, quando ele fala sobre a rua de ouro ou de brita que Jesus vai estar lá, e aí a gente percebe o que é o nosso ponto de convergência, que é a pessoa de Jesus de Nazaré. Muito mais do que a titulação acadêmica que a gente tem, muito mais do que a linha teológica, a forma de expor o texto sagrado, é a pessoa de Jesus de Nazaré. E hoje a gente celebra um momento lindo na história da igreja, porque a gente celebra a ceia. E Jesus, ele falou: eu sou o pão da vida. E eu fiquei pensando de manhã e agora, quando o Daniel falava sobre essa expectativa do céu com Jesus. É muito interessante porque ele fala que ele é o pão da vida.
É o pão vivo que vem do céu. O pão vivo que vem do céu vive a nossa vida, morre a nossa morte, ele vai até a cruz, morre a nossa morte, ressuscita, volta ao céu e traz o céu aos nossos corações. Em nome desse Jesus de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu, que veio até nós, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitando, trazendo o céu aos nossos corações, em nome dele, do Cristo ressurreto, nós celebramos esse momento. Em nome desse Jesus que traz o céu aos nossos corações, em nome desse Jesus que, assim como o texto sagrado diz, que renova as nossas forças dia a dia, nós celebramos esse momento até que ele venha. Então eu te convido a, nesse momento, enquanto essa canção vai estar sendo ministrada, vem até aqui, vem pelos corredores centrais, ainda tem álcool em gel, pega o seu cálice, pega o seu pão, retorna para o seu lugar pelos corredores laterais. E tem lugares que o pessoal usa aquele texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí tem gente que fica olhando um para o outro, tu não pode não, examina você mesmo, tá? Deixa a vida do outro lá, que ele resolva. Mas aproveita esse momento, em memória dele, e vem em muita gratidão, agradecendo, obrigado Senhor, porque com todas as diferenças que nós temos, o Senhor é a nossa convergência. O Senhor é o pão vivo que vem do céu, volta ao céu e traz esse céu aos nossos corações. Então, em nome do Cristo ressurreto, vamos celebrar esse momento. Venha pelos corredores centrais, volte pelos corredores laterais. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
esse momento é muito mais do que um pedaço de pão e um pequeno cálice. Esse momento é a demonstração do amor que sai da eternidade e entra no tempo e se entrega por nós. Então, nesse momento, em memória do amor que sai da eternidade e vem até nós, viver a nossa vida, nós celebramos a vida de Jesus de Nazaré. Nós celebramos o amor de Jesus de Nazaré. Vamos celebrar esse momento lembrando do amor, que é a própria pessoa de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Pai de todo amor, Pai de todo bem, Pai de toda graça, bondade, vida e misericórdia. Obrigado por toda a demonstração de amor enviando Jesus. Obrigado por enviar Jesus até nós para viver a nossa vida, morrer a nossa morte, ressuscitar e trazer os céus aos nossos corações. Obrigado por nos dar a certeza que nós somos renovados dia após dia. Obrigado por nos dar a certeza do céu. Obrigado por nos dar a certeza de que, por mais que nós não entendamos o motivo da dor e do sofrimento, nós podemos lembrar que a pessoa de Jesus de Nazaré está conosco todos os dias. Obrigado por tua bondade, obrigado pela vida, pela misericórdia, pelo perdão. Obrigado pela convergência entre nós através da pessoa do teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Celebrando esse amor, essa convergência através da pessoa de Jesus de Nazaré, vamos encerrar esse momento adorando a Ele que veio até nós. Amém? Vamos terminar celebrando a Deus? Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti. Sim, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Diga mais uma vez. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto, porque eu sei que
Glória a Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Amém. Falei, semana abençoada agora, Bruna. Tu és o Deus dessa terra.